Sabe, geralmente quando acontece uma lesão física, tipo um osso quebrado, a expectativa é de um simples retorno ao normal. Uhum, exato. O osso calcifica, a dor vai sumindo com o tempo, e o objetivo do médico é puramente a restauração. É voltar a ser exatamente o que era no dia anterior à fratura. É o paradigma clássico da recuperação, né? O foco de todo o tratamento, seja no hospital ou na fisioterapia, é restaurar o status quo, voltar para a estaca zero e seguir a vida como se aquela ruptura nunca tivesse acontecido. Pois é. Mas aí a gente olha para a mente humana lidando com as grandes adversidades da vida, e essa metáfora do osso quebrado começa a falhar de um jeito bem miserável. Com certeza. Porque a mente, na verdade, age de uma forma muito mais parecida com um músculo. Quando um músculo é levado à exaustão lá na academia, quando as fibras sofrem microlesões devido a uma carga extremamente pesada, o corpo não faz só um remendo naquele tecido. Acontece a hipertrofia. Exatamente, a hipertrofia. O músculo se reconstrói mais denso, muito mais forte e estruturalmente adaptado para suportar cargas ainda maiores no futuro. O que é fascinante nessa analogia é que não estamos falando de um retorno ao normal. De jeito nenhum. É uma atualização estrutural. É meio que uma mutação biológica que nasce da pura necessidade de sobrevivência e adaptação a um ambiente hostil. Uhum. E, assim, psicologicamente falando, esse processo de hipertrofia mental é um dos fenômenos mais impressionantes que a ciência já documentou. E é exatamente essa atualização estrutural que a gente vai desempacotar na nossa exploração profunda de hoje. A missão aqui não é entregar um manual de autoajuda vazio, mas decodificar a ciência real por trás da resiliência. Isso, usando desde artigos acadêmicos até blogs super renomados de psicologia, como o da Alessandra A. Lilico, além de matérias da Exame, publicações da PUCS e até algumas reflexões filosóficas. A promessa para quem acompanha a gente hoje é que essa análise vai mudar a perspectiva sobre o estresse e o trauma. Não é só sobre sobreviver aos baques da vida, sabe? Mas entender a biologia e a psicologia de como podemos florescer a partir dessas rachaduras. Mas olha, antes da gente entender como a mente sobrevive a essas tempestades, a gente precisa entender como ela funciona em dias claros. Qual é o objetivo real de tudo isso? Faz todo sentido. Porque teve uma mudança tectônica no estudo da mente, sabe? Durante a maior parte do século XX, a psicologia focou quase que exclusivamente no que estava errado com o ser humano. Era focado na doença, né? Totalmente focada na doença. Tratava-se a depressão, a disfunção, a neurose. O objetivo, como a gente falou no início, era tirar a pessoa do negativo e trazer para o zero. Mas aí, no final dos anos 90, teve uma virada de chave brutal. Foi quando o psicólogo Martin Seligman entrou em cena, se não me engano. Foi lá para 1998, quando ele assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia. E ele basicamente questionou esse status quo. Isso mesmo. Ele propôs que a ciência não podia se contentar só em curar a patologia. Tinha que investigar as forças, as virtudes e os processos que levam ao bem-estar e ao florescimento humano. E foi aí que nasceu a psicologia positiva. Exato, o Seligman basicamente mudou a pergunta. Em vez de perguntar por que a gente adoece, ele começou a perguntar por que algumas pessoas prosperam de um jeito incrível. Uhum. E as pesquisas daquela época começaram a bater muito numa tecla crucial, que é super discutida hoje, que é a diferença abissal entre felicidade e satisfação com a vida. E isso é vital, né? Porque a palavra felicidade acabou sendo totalmente banalizada na nossa cultura atual. Com certeza. Virou meio que um sinônimo de estar sempre sorrindo, numa positividade meio plástica. Sim, a definição popular de felicidade hoje é muito hedônica. É aquele estado momentâneo de prazer, sabe? Tipo um pico de dopamina. Isso, o pico de dopamina ao comer um bolo de chocolate incrível ou dar risada assistindo a uma comédia é maravilhosa, mas é completamente efêmero. Acaba rápido. E a satisfação com a vida, então, seria o quê? No que Aristóteles chamava de eudaimônia. É uma avaliação cognitiva profunda sobre significado. É a pessoa sentir que a própria existência tem propósito, independentemente de estar ou não experimentando um pico de emoção na hora. Entendi. E para mapear essa eudemônia, o Seligman desenvolveu um modelo famoso, o PERMA.
né? Em vez de ficar só na teoria vaga, eles começaram a identificar os motores desse florescimento. Exato. O PERMA traz as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos, o significado, que seria o propósito, e as realizações. Esse ponto do engajamento me lembra muito o trabalho do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, com o conceito de flow, o estado de fluxo. Nosso flow é o exemplo perfeito de como a eudaimonia funciona na prática. Não é sobre estar rindo à toa no trabalho. Não, é aquele foco absoluto. Isso. É aquele estado de imersão total. Imagina um programador escrevendo um código super complexo ou um músico compondo, que perde completamente a noção do tempo. Fome, cansaço, preocupação, tudo some, né? Tudo some. E neurologicamente isso ocorre quando tem um alinhamento perfeito entre o nível de habilidade da pessoa e a dificuldade do desafio. O cérebro simplesmente entra num funcionamento otimizado. O que torna isso ainda mais real é que a biologia entra para confirmar a teoria. Lendo o material da PUCRs, vi que a neurobiologia da felicidade envolve a ação da ocitocina, que é muito mencionada pelo neuroeconomista Paul Zek. Ah, o hormônio do abraço. Que na verdade é um neuromodulador poderosíssimo para formar laços de confiança e coesão social. Focar nas conexões é basicamente hackear a química cerebral. Mas, ouvindo tudo isso, me bate um certo incômodo. Posso bancar o advogado do diabo um pouco? Claro, manda, qual é o problema? Parece que a gente corre o risco de criar uma ditadura da positividade. Tipo, se o foco é buscar a eudaimonia, focar no positivo, estar em fluxo, não existe um perigo real de cairmos na positividade tóxica, de a gente fingir que a dor, o luto, as crises não existem, porque a vida às vezes é só dura mesmo. Focar nessas forças não ignora isso? Olha, essa sua crítica é super válida e, na verdade, foi o que moldou a evolução da psicologia positiva. A literatura, incluindo artigos como os da Wikipédia sobre o tema, apontam para o que eles chamam de uma segunda onda. E essa segunda onda corrige exatamente essa rota. Ah, interessante. Como assim? Ela abraça integralmente o lado sombrio da vida humana. Reconhece que essas emoções que a gente rotula como negativas, elas não são falhas do sistema humano. Elas são o sistema funcionando perfeitamente. Tipo um alarme de incêndio? Exatamente isso. Um alarme de incêndio. A ansiedade, por exemplo, ela é muito demonizada hoje em dia. Mas, do ponto de vista da evolução, em níveis normais, é a ansiedade que nos mantém vivos. Ela que avisa do perigo. Ela nos deixa vigilantes e nos prepara para agir. Da mesma forma, uma tristeza profunda sinaliza que a gente perdeu algo de grande valor, forçando a gente a dar uma pausa e recalibrar. A questão da psicologia positiva de segunda onda não é apagar a emoção difícil, mas sim ajudar o indivíduo a transitar por ela sem ser destruído. Certo. Então, se emoções difíceis são absolutamente inevitáveis no nosso dia a dia, e se a positividade cega não funciona e só nos desconecta da realidade, o desafio muda. Como é que a gente gerencia o caos de uma terça-feira qualquer no escritório, sabe? Pois é. É aí que entram as ferramentas de regulação. E o nosso primeiro escudo acaba sendo a inteligência emocional. Perfeito. A inteligência emocional, que o Daniel Goleman popularizou tanto, é essencial, principalmente como o exame sempre reporta, no mundo corporativo e na liderança. E tem muita gente que ainda confunde ser emocionalmente inteligente com ser meio frio, tipo um robô. Que não sente nada. Isso, calculista, que não reage. Mas é o extremo oposto. É sobre sentir tudo muito intensamente, mas ter a capacidade de não deixar que esse sentimento dite a sua resposta. São 5 pilares, né? Isso, a autoconsciência, a autogestão, motivação, empatia e as habilidades sociais. E o segredo está na transição da autoconsciência para a autogestão. Quer ver um cenário prático para a gente visualizar isso? Imagina no trabalho. Você abre a caixa de entrada e tem um e-mail com uma crítica brutal e super injusta a um projeto que você levou meses fazendo. A reação biológica na hora é o sangue ferver. É o instinto, raiva pura. A autoconsciência é você perceber o seu coração acelerando, o maxilar travando e pensar, caramba, eu estou com muita raiva agora.
E a autogestão é não responder aquele e-mail naquele exato segundo. É conseguir criar uma fração de tempo entre a ofensa e a sua resposta. E essa fração de tempo muda absolutamente tudo no resultado. O Goleman defende que dominar essa pausa e usar a empatia para tentar entender de onde a outra pessoa está vindo transforma qualquer dinâmica de liderança. Mas a grande dúvida é, como a gente treina essa pausa? Como a gente expande esse 1 segundo antes de explodir com alguém? O que nos leva direto para a nossa âncora, que é o mindfulness ou atenção plena. E eu acho muito legal como uma prática que começou lá na meditação oriental foi destilada pela ciência clínica. Sim, pesquisadores como o Jon Kabat-Zinn, que criou o programa MBSR lá nos Estados Unidos para reduzir estresse, trouxeram o mindfulness para dentro dos hospitais. E os dados provam que não tem nada de esoterismo nisso. É treinamento cognitivo puro. É prestar atenção ao momento presente de forma intencional e sem ficar julgando, certo? Exato. E olha, a neurociência mostra coisas absurdas sobre isso. O treinamento altera fisicamente o cérebro através da neuroplasticidade. Praticar atenção plena causa um espessamento. O córtex pré-frontal fica mais denso. Que é justamente a parte lógica do cérebro. Isso, a região do raciocínio lógico, foco, empatia e controle de impulsos. Fica mais forte. E do outro lado, rola uma diminuição na atividade da amígdala. Que é a nossa sirene de emergência. A amígdala cuida do medo, da reação de lutar ou fugir, né? Se ela dispara, ela meio que sequestra o cérebro e desliga a lógica. O mindfulness fortalece essa ponte entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Então a sua lógica consegue falar para a amígdala, opa, calma aí que não ao leão, é só um e-mail. E o mais legal é que ninguém precisa ir morar no alto de uma montanha no Tibete para conseguir isso. Práticas sugeridas são super simples. Respiração consciente de 2 a 5 minutinhos, um escaneamento corporal ou fazer uma escrita consciente antes de dormir para esvaziar a cabeça. Ou até lavar a louça, sabia? Em vez de ficar ruminando os problemas enquanto ensaboa o prato, a pessoa foca exclusivamente na água, na temperatura, na textura da espuma. Isso treina o foco no agora. Nossa, então, praticar inteligência emocional e mindfulness não é sobre apertar um botão e deletar os problemas. É como se no meio de uma fase caótica de um videogame, você apertasse o botão de pause. Em vez de ficar apertando todos os botões do controle em pânico, você pausa, olha o mapa, vê os seus recursos e planeja o próximo movimento. É uma ótima analogia. Você não muda a dificuldade da vida, você altera sua estratégia para navegar por ela. Você desliga o piloto automático da reatividade. Mas e quando a dificuldade vai para um nível absurdo? Porque essas ferramentas ajudam no estresse cotidiano, mas o que acontece quando rola um trauma real, devastador? Aí o chão desaparece, e focar na água da louça não vai ser o suficiente. A psique precisa de um mecanismo muito mais profundo. O que nos leva para o teste máximo, a resiliência e o crescimento pós-traumático. Vamos começar definindo a resiliência. As pesquisas da Amy Werner, lá nas décadas de 70 e 80, com crianças vulneráveis no Havaí, popularizaram o termo. Resiliência é o famoso bouncing back, a capacidade de voltar ao estado pré-crise. Isso, é o elástico que eu comentei. Voltando à forma original. Isso depende de autoestima, controle de impulsos e muito apoio social. Só que o crescimento pós-traumático, ou CPT, que o Tedeschi e o Calhoun trouxeram em 96, é outra história. Não é resiliência. É ir além dela. É o bouncing forward. É o florescimento. Uma mudança psicológica que transforma a pessoa de forma positiva por causa daquela luta terrível contra um baque enorme. Eles mapearam 5 áreas onde isso acontece, né? Sim, 5 áreas. Uma valorização maior da vida, a pessoa passa a se relacionar melhor com os outros, ela descobre uma força pessoal que nem sabia que tinha, enxerga novas possibilidades e, por fim, tem uma mudança espiritual ou filosófica profunda. Mas, espera aí, preciso fazer uma provocação. De novo, advogada do diabo aqui. Vai lá. Ouvindo isso, parece que o trauma em si é uma coisa boa, sabe? Isso soa até meio insensível com quem possa estar enfrentando um luto agora. A gente tem que agradecer pelos traumas? Não, de forma alguma. O trauma nunca é bom e as pesquisas são muito firmes nisso. O trauma destrói, ele causa um sofrimento horrível. O que gera o crescimento não é o evento traumático em si.
E o que é, então? É o esforço cognitivo monumental que a pessoa faz depois. É o que a ciência chama de ruminação deliberada. É o enfrentamento mental e emocional de tentar dar um novo sentido para a vida, apesar do trauma ter estilhaçado o mundo dela. Ah, entendi. É como se a casa tivesse caído e você agora é forçado a desenhar uma planta nova. Exato. E o detalhe mais importante, o crescimento não apaga a dor. A pessoa pode ter transtorno de estresse pós-traumático e, ao mesmo tempo, experimentar o crescimento. O florescentimento coexiste com a aflição profunda. A psico-oncologia traz exemplos reais e muito tocantes disso, citados pelo trabalho da Jimmy Holland. Tem a história do Jim, que teve um câncer na corda vocal. A cirurgia tirou a voz dele. Imagina o nível do luto. É devastador. Mas depois de um tempo de muita dor, ele passou a valorizar tanto a vida que influenciou pesadamente os filhos a não fumarem. Ou seja, ele achou um propósito e uma força imensa no meio daquela perda enorme. Tem também a Sheila Kussner. Ela teve um sarcoma e perdeu a perna aos 14 anos de idade. É uma amputação muda a identidade inteira de uma adolescente. Mas ela pegou esse trauma absurdo e criou o programa Hope and Cope para ajudar e dar suporte a outros amputados e pacientes de câncer. Nossa! Ela transformou a luta dela no maior sistema de apoio para outras pessoas. E isso nos leva perfeitamente para a aplicação final dessa jornada. A gente viu que a mente consegue construir essa nova realidade, mas como a gente ancora tudo isso em ações concretas no dia a dia? As fontes batem muito em 2 pontos: gratidão e serviço ao próximo. A gratidão hoje em dia parece palavra de enfeite de sala, né? Mas na ciência a importância dela é surreal. Não é só dizer muito obrigado para o garçom. É um estado de apreciação consciente. É uma prática mesmo. Sim, e reduz níveis de depressão e ansiedade, e melhora até a qualidade do sono e a resiliência. Práticas como ter um diário de gratidão, de anotar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, ou focar no cheiro do café. Detalhes. E a segunda ação é o serviço ao próximo, né? Porque as pessoas resilientes, como o caso da Sheila, frequentemente se conectam e ajudam outras pessoas. E aqui a gente se conecta com aquela fonte lá do YouTube que era bem filosófica. Ah, sim. É fascinante, porque o vídeo faz uma reflexão de que, no fim das contas, dinheiro e os prazeres terrenos não saciam o ser humano. É um buraco sem fundo. E a fonte argumenta que a verdadeira graça da vida tem uma base dupla. Seria a conexão espiritual, que é o temer e o agradar a Deus, e o servir e ajudar as pessoas ao redor. E sendo bem analítica com isso, é incrível porque valida perfeitamente o domínio de mudança espiritual do crescimento pós-traumático. Totalmente. E também encaixa como uma luva nos ideais da psicologia positiva, nos pilares de relacionamentos e propósito do modelo PERMA. É muito impressionante ver como a ciência moderna de neurobiologia e psicologia acaba basicamente comprovando as sabedorias mais antigas da humanidade. Que a verdadeira felicidade raramente é sobre a pessoa sozinha no topo, mas sim sobre essa conexão com o coletivo e com algo muito maior do que ela mesma. Exatamente. Se a gente for resumir tudo, a psicologia positiva é a teoria mostrando que não somos feitos só para evitar doença, mas para buscar virtude. A inteligência emocional e o mindfulness são as nossas ferramentas diárias para não quebrar no estresse comum. O escudo e a âncora. Isso. A resiliência e o crescimento pós-traumático são a prova de fogo quando a tempestade arranca a casa do lugar. E a gratidão e o serviço ao próximo são a manutenção, a argamassa que mantém o novo prédio em pé. É perfeito. E para encerrar a nossa exploração de hoje, quero deixar uma semente plantada na cabeça de quem escuta. Um pensamento que avança só um passinho além das nossas fontes. Pensa comigo. Se a ciência moderna prova que o cérebro pode ser moldado pela prática da gratidão e que o nosso maior florescimento pessoal muitas vezes nasce das cinzas dos nossos piores traumas, até que ponto essa busca incessante da nossa sociedade atual por um conforto absoluto e essa fuga desesperada de qualquer pequeno desconforto pode estar, paradoxalmente, nos impedindo de alcançar o nosso verdadeiro potencial e a nossa felicidade mais profunda? Fica a grande dúvida, né? Se a gente foge do peso, o músculo não tem como crescer. Exato. Um pensamento provocativo para fechar. Um grande abraço para quem nos ouviu até aqui e até a nossa próxima exploração.